Olá, tudo bem com você? Como estamos em tempos tão difíceis? Cuide de si, cuide dos seus. E hoje eu sou a professora Rosenilde e quero trazer um pouco do meu cardápio de aprendizagem. Então, professora Rosenilde, o que nós temos para hoje? Hoje nós vamos dar sequência à nossa série pedagógica Formação de Professores e vamos estudar as tendências. E eu começo perguntando, e gostaria que todos vocês se questionassem, em qual tendência eu assento a minha praxis docente? Será que nós fazemos isso sempre? Então, qual é o objetivo da reflexão de hoje, desse cardápio de aprendizagem? É que você identifique qual a tendência pedagógica subjaz à sua prática docente. Há uma concordância na literatura, evidentemente eu preciso assim, esclarecer que essa é uma discussão pontual, não vou aprofundar muito, mas há uma concordância em trazer alguns princípios epistemológicos das tendências modernas. Por que modernas? Porque elas estão muito vinculadas a esse tempo histórico e existem outras tendências, nós temos as pós-modernas, que nós não vamos discutir agora, e eu vou focar um pouquinho nas tendências modernas. E essas tendências modernas, de certa forma, ela tem uma concepção de conhecimento, de ensino e aprendizagem, muito vinculada com a questão da didática, evidentemente, né, os processos de ensinar e aprender. A minha praxis docente se assenta numa, se assenta noutra ou nas várias. E aí nós podemos fazer algumas divisões, a pedagogia da linha liberal, que se assenta no positivismo, e a pedagogia progressista, que se assenta na dialética, e bem marxista. E a finalidade da educação na linha liberal, o papel do ensino, é formar para o mercado de trabalho. Então há uma fragmentação de conteúdos, a escola para uma minoria, a escola dual, e nós temos a perspectiva progressista, que o papel da escola é de emancipação, problematização, formar para transformar. Então tem uma diferença gritante aí. E nessa linha, na tendência, digamos assim, essa corrente teórica, né, do positivismo, que dá sustentação à linha liberal, nós temos aí as tendências tradicional, que vem aqui para o Brasil, evidentemente isso muito antes, mas eu vou focar no Brasil, com os jesuítas em 1500, que está presente ainda na nossa praxis, não está, professores? E a tendência tecnicista, que se manifesta claramente na ditadura militar aí de 1964 até 1980, e a tendência da escola nova, a tendência novista, que se manifesta principalmente na década de 30, aí, um pouquinho bem rápido, sobre como que essas tendências manifestam na praxis docente, e aí destacando alguns elementos muito importantes, começando com a tendência tradicional. Qual é o papel da escola na tendência tradicional? É a formação intelectual para o mercado de trabalho. E qual o papel do aluno? Atitude passiva, receptor de informações. E a relação professor-aluno, vertical e autoritário. O professor é aquele que sabe, o aluno apenas consome a educação bancária, que tanto foi criticada por Paulo Freire. E a metodologia, evidentemente, aí são aulas expositivas, alunos enfileirados, para que eles se olhem na nuca, não se olhem nos olhos, para não haver o diálogo, porque quanto mais pessoas quietinhas, sentadas, melhor será aí para o professor controlar. E quanto mais disciplina, mais aprendizagem. Então, muitos exercícios, memorização, é assim que se aprende. Conteúdos dissociados da experiência vivida pelos alunos. E a avaliação, evidentemente, aí ela é pontual e ela é final. E a escola nova, aí após a década de 30, a escola nova vai um pouco na contramão do que apregou a tradicional. A escola nova, qual é o papel da escola? Também, apesar de mudar um pouco, o papel da escola ainda está muito ligado com o mercado de trabalho. Então, a formação mesmo intelectual para a questão social vinculada ao mercado de trabalho, produção de mão de obra para o mercado de trabalho. Qual o papel do professor? E aqui muda o papel do aluno e do professor. O aluno, ele é um protagonista da sua aprendizagem, ele é o centro do processo educativo, e o professor, ele é o mediador desse processo. Então, a relação professor e aluno, ela é mais focada no professor como mediador que incita o aluno a desenvolver, a ser ativo no processo. E lembrando que a pedagogia da escola nova aí dá sustentação teórica e epistemológica para as metodologias ativas muito discutidas atualmente.
Então, como é a metodologia? Que é muito interessante, porque é o trabalho com projetos, o trabalho com pesquisa, o ensino por problemas, e a avaliação foca mais na qualidade do processo do que o produto. Mas o grande problema ainda é a ligação com o papel da educação, que está muito atrelado ainda, infelizmente, ao mundo do trabalho. E a pedagogia tecnicista, que se manifesta especialmente na época da ditadura militar, no pós-1964, e evidentemente aí o papel da escola é a formação de mão de obra aligerada para o mercado, né? A famosa, naquela época, teve o ensino médio técnico compulsório, então todas as escolas deveriam ofertar o ensino médio compulsório, porque é o único ensino capaz de qualificar de forma rápida, né, as pessoas para o mercado de trabalho. E será que isso tem alguma relação com o que nós estamos vivendo hoje? E vamos começar a pensar, né? Hoje aí nós estamos com esse novo ensino médio, né, técnico, enfim, alguns elementos aí que parece que se aproxima do que nós já vivemos. E o papel do aluno é reproduzir mecanicamente, então quanto mais informações, mais técnica, né, quanto mais competente ele estiver para o mundo do mercado do trabalho, melhor aí o papel da escola nessa perspectiva. E o papel do professor, ele é um reprodutor eficiente de informações, né? Ele não cabe aqui, ele não é um produtor de conhecimento, ao contrário, é reprodução mesmo, porque existem algumas mentes aí que têm a capacidade muito melhor para produzir do que o próprio professor. E a relação professor-aluno, ela é bem técnica, né? Ainda existe muito esse discurso, preciso me afastar do aluno para que o aluno me respeite. É a condição de postura autoritária, né? Quando o aluno confunde as relações. É um discurso muito apregoado hoje nas escolas. E a metodologia, uso de técnicas aí para alcançar esses produtos, essas intencionalidades. Quanto mais metodologia, quanto mais técnicas, produtos, receitas, é o que interessa aí nessa pedagogia. Os conteúdos, evidentemente, é o que está no livro didático, é o que traz os livros, né, que os cientistas que estão na academia, fora do contexto escolar, aí produziram para que o professor aplique. E a avaliação é sem contextualização mesmo, ela é muito focada no que os manuais trazem. E aí nós partimos aí para a linha progressista que está no suporte aí da dialética. Nós não vamos aprofundar porque o foco aqui é mesmo como as tendências se manifestam na prática docente, mas nós podemos depois em outra ocasião discutir um pouquinho o que é a dialética. Então a pedagogia libertadora de Paulo Freire aí, 1960, e eu vou focar um pouquinho também com o Dermeval Saviani. E o que o Paulo Freire traz para nós? Qual que é o papel da escola nessa perspectiva? Formação crítica e política para transformação, ressignificação, problematização das situações, né? Desvelar o que está aí por detrás das políticas, dos programas. E o papel do professor é mediador, a relação ela é dialógica, enquanto eu ensino eu aprendo, isso é muito interessante. Lógico que o professor domina o conhecimento, mas ele aprende também no processo. A metodologia funda-se principalmente no diálogo, no trabalho com temas geradores, com projetos a partir do contexto, por isso que os conteúdos eles surgem no contexto micro para ampliar para um contexto macro. Então, se valoriza muito os saberes e os conteúdos do contexto do aluno. E a avaliação, ela é instrumento de emancipação. Então, aqui o aluno se autoavalia, diz para o professor o que ele sabe, o que ele não sabe. E é muito interessante esse processo de avaliação. E aí, Dermeval Saviani, numa linha semelhante, mas que se destoa um pouco, o papel aí da escola é compartilhar os conteúdos vivos, concretos, conectados à realidade do aluno. A metodologia, os principais instrumentos são debates, aulas dialogadas, elaboração de síntese. É preciso que o aluno utilize os conhecimentos teóricos para pensar as suas questões locais, então a ênfase nos conteúdos enfatiza-se muito os conteúdos acadêmicos, mas sempre nessa ligação com o contexto, porque eu vou mudar a minha prática a partir dos elementos teóricos, enfim, dos conhecimentos científicos estudados na escola. E a avaliação, ela prioriza muito o desenvolvimento da capacidade de processamento, né? Por isso que é muito importante a produção, ela é diagnóstica, ela é permanente, ela é contínua, ela é somativa, diferentemente das tendências anteriores. Então, de uma forma bem rápida, né? Você conseguiu identificar qual tendência você ancora a sua prática docente? Isso é muito importante. Enquanto professor, saber
discernir qual a tendência eu ancoro a minha praxis docente. Então, na próxima série, nós falaremos um pouco sobre planejamento, métodos de ensino, os elementos importantes da didática e tentando aí desvelar que cada ato da ação pedagógica ela tem uma intencionalidade clara e mesmo consciente ou não, você, professor, assenta a sua praxis numa ou noutra tendência. E às vezes não é nem praxis, às vezes é prática mesmo. Então, beijo, fique em paz, cuide de si, cuide dos seus e aguardo vocês na próxima série.